Olá meninas, essa é a parte 2 do vídeo. Para quem não assistiu ainda a parte 1, já está disponível no canal. Essa é a parte que a gente vai finalizar com sintético. Eu já adiantei uma parte do tênis, estrelinha, é na lingueta também. E agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Essa parte eu não colo, vai direto na costura mesmo. Eu coloco a parte branca em cima da parte vermelha, deixando a amostra só uma tirinha vermelha, só para ficar um detalhe, um risquinho mesmo. É bem fininha. Eu coloco em cima da mesma costura, a gente vai usar essa costura como guia. É a parte branca, eu vou erguendo aqui, ó. Coloco na máquina para dar uma travada. E vou erguendo para ver se vai bater costura. A minha costura em cima da costura que já tá embaixo já. Eu vou usar ela como guia. Eu vou costurar na parte branca. Olha, eu tô usando um pezinho de máquina normal. Ele costura super bem esse sintético. Ele é bem molinho, bem fininho. Então, ó, dá pra costurar de boa. Eu vou segurando aqui as duas partes do sintético. Com a outra mão eu vou dar uma puxadinha só para deslizar melhor. É com calma mesmo, viu, gente? É bem devagar mesmo, mesmo com toda a prática que eu tenho, eu ainda costuro bem devagar. Eu vou com calma. E ficou assim, ó. Não dá pra ver a costura, mas aqui atrás, ó, eu fiz em cima da mesma costura. Ou tenta fazer, né? Em cima da mesma costura. Vou cortar aqui as sobras. Deixando na mesma direção. E agora eu vou fazer a parte da estrela. Que é super prático também pra costurar. Ó, eu costurei de um lado, agora a gente vai fazer o outro pezinho do outro lado para ficar para fora, a estrelinha, o lado esquerdo e o lado direito. É uma costurinha normal também, não precisa de retrocesso, é só passar em cima depois da mesma costura para travar as linhas. Também, ó, costura, desliza o pezinho da máquina em cima do sintético. Uma costurinha bem na bordinha do sintético, para ficar bem delicado. Ó, o lado esquerdo, o lado direito. Agora eu vou fazer a parte da lingueta. Já adiantei um lado. Eu vou usar a costura como guia. Eu vou dar uma olhadinha, ó, a costura embaixo. Eu deixo passar só um pouquinho, porque depois na hora que eu costurar a parte de cima eu vou virar a lingueta para baixo e passar em cima da mesma costura para marcar em cima. Vocês vão ver na prática como eu faço. Aqui, ó, eu vou passar a primeira costura na parte de cima. Passei a primeira costura. Agora eu vou virar. Eu viro a lingueta e já tem uma costurinha aqui embaixo, ó. Eu vou passar em cima da mesma costura. Eu uso essas costuras como guia. Ó, aí já marcou do lado de cima. E eu vou usar essa da costura também depois na hora de fechar o calçado. Agora, ó, todas as partes já com sintético. Agora a gente vai fazer a montagem, começar a montagem do tênis.
Vai ficar dessa forma. No molde eu deixei marcado aonde vai ser a costura para poder estar fechando o tênis. Eu uso as costuras de acabamento como guia. Eu coloco costura em cima de costura, por isso que eu faço a costura com um pezinho de máquina, já dá 5 milímetros já de margem. Aqui, ó, onde eu tô mostrando com a tesoura, é onde eu tô colocando costura em cima de costura, que eu vou fechar o tênis aqui. Eu vou passar uma costurinha reta aqui em cima, onde eu tô com o dedo em cima, usando essa costura de baixo como guia. Ó, eu vou colocar em cima, começando do ilhós para baixo. É um pontinho de cada vez, porque senão quebra a agulha da máquina. É bem devagar mesmo e tem que dar vários pontos, vários retrocessos para ficar uma costura bem firme. Gente, essa parte aqui é onde a gente vai acertar o tamanho do calçado. Precisa fazer bem certinho a marcação do parzinho, porque senão fica um pé maior que o outro. Olha, vai dessa forma. Eu usei a costura como guia, a costura da lingueta também. Ó, eu tô colocando bem em cima da costura, essa parte vermelhinha aqui do tênis, ó. Aqui atrás, por trás dá pra ver, ó. A costura, eu sigo a mesma costura, para poder ter o formato certinho do tênis. Agora a gente vai fazer a costura do outro lado. Tem que medir certinho, deixar na mesma altura, para ele não ficar torto. Ó, eu tô deixando na mesma altura. É difícil mesmo um pouquinho aqui na hora de colocar na máquina para costurar o outro lado, mas pode dar uma apertadinha. Por isso que tem que ser um estruturador bem fininho, para não ficar muito grosso na hora de costurar. Puxa aqui atrás, ó, para a agulha não pegar também um emborrachado na parte de trás. E da mesma forma que a gente costurou um lado, a gente vai fazendo o outro. Vai e vem aqui, ó, para ficar uma costura bem reforçada. Estou reforçando bem a costura. Deixar bem preso, para não ter perigo de soltar depois. Pronto, agora, ó, já costurado, é dessa forma que fica. Eu vou mostrar pra vocês aqui a costura que eu usei como guia. Na parte de trás vai dar pra ver melhor. Aqui, ó, eu vou deixar uma foto pra vocês verem a costura que eu tô falando. Agora a gente vai finalizar com a parte da frente, com sintético, dessa forma aqui, ó, que a gente vai costurar, começando a desvirar o calçado. É do lado avesso mesmo que a gente vai costurar. Vocês precisam aí ter uma marcação aí para poder fazer em todos os calçados, para eles ter um padrão. Eu começo colocando no segundo ilhós todos os meus calçados. Eu faço sempre colocando em cima do segundo ilhós. Eu não sei se aqui no vídeo vai dar pra ver direito, mas quem tiver dúvida pode deixar aí na mensagem que eu respondo. Pode mandar também pelo WhatsApp, as meninas do grupo.
É bem devagar mesmo, viu, pessoal? É um pontinho mesmo de cada vez, porque é várias camadas, né, que tem. Vai ter a camada da manta, do tecido e é bem devagarzinho mesmo. Então tem que ser com cuidado para não quebrar a agulha também. Vocês vão perceber que vai ficar umas pontinhas dos lados do sintético, essas laterais aqui, ó, eu corto ela. Eu corto porque na hora de costurar a solinha ela vai acabar atrapalhando. Então eu corto essas pontas que facilita na hora de estar costurando a sola. Ó, dessa forma aqui que ficou. Agora a gente vai fazer a parte da sola. Eu já adiantei um pezinho, ó, por dentro como é que fica bem bonitinho. O sintético ele é bem maleável, ele não fica duro, ele é molinho, parece uma borrachinha. A gente vai começar achando o meio da solinha, do calcanhar e dos dedos, deixando o meio certinho. E fazer um pique na parte dos dedinhos. E na frente do calçado também. A gente vai achar o meio do calçado e fazer um pique. Aí, ó, a parte do sintético que eu fiz um pique. Eu coloco pique com pique, as duas partes em cima, uma em cima da outra. E eu vou começar a costura pela parte da frente. Eu estou costurando a parte do sintético, tá bom? Ó, eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando. Eu tô passando a costura em cima da mesma costura da solinha. Eu coloco o sintético em cima, mas eu vou erguendo pra ver a costura. Eu vou usando a costura como guia. Aí, ó, eu costurei uma parte só. Aí eu paro, eu não vou até o calcanhar. Aí eu tô medindo o outro lado e vou fazer a costura do outro lado, sem fechar o calcanhar. Eu fechei um lado, eu parei, eu não fui até o calcanhar, agora eu tô fechando o outro lado. Eu comecei ao contrário, eu comecei da metade do calcanhar pra frente. Eu vou fechando por partes mesmo. E vou seguir na mesma costura que tá na solinha. Vou dando uma erguidinha pra ver a marcação da costura. E vou seguir na mesma costura. É essa costura aqui da solinha que eu tô falando. Eu coloco o sintético em cima e vou erguendo para poder ver essa costura aqui. Agora, ó, o calcanhar ele tá aberto. Agora eu vou fechar o calcanhar, mas eu começo do meio do calcanhar para um lado e depois o outro lado. Eu vou fechando por partes.
Eu vou tentando seguir a mesma costura que já tá na solinha. Eu vou dando uma erguidinha no sintético para ver a mesma costura que tá embaixo. Agora, ó, eu vou fechar a outra parte do calcanhar. Ficou uma parte aberta. Essa parte aqui, ó, tá aberta, eu vou fechar agora ela. Eu começo do meio do calçado, aonde eu já passei uma costura. Eu passo a costura novamente para reforçar também. E fecho o outro lado do calcanhar. É por partes mesmo, viu, pessoal? Pra sair o formato da solinha bem certinho. Ó, eu vou dando uma erguidinha e vou passando a costura. Às vezes sai fora, acontece de sair fora. De não pegar em cima da mesma costura. Costurei no sintético. Ó, aqui, ó, saiu um pouquinho fora. Eu vou passar uma costura novamente, mas eu vou passar a costura ao contrário, pela solinha. Eu vou seguir, ó, a costura da sola. Eu vou costurar em cima, só a parte do calcanhar, onde ficou fora, onde não pegou a costura, para ficar o formato arredondado certinho. Quem tiver dúvida pode mandar na mensagem, deixar aí na mensagem que eu posso explicar de novo. As meninas do grupo também pode perguntar no grupo do WhatsApp. Ó, aqui, ó, eu passei em cima da mesma costura. Fiz a volta do calcanhar novamente ao contrário, pela solinha. Agora eu vou desvirar. Ó, ele fica bem arredondadinho. Se você costurar em cima da mesma costura, sai o formato certinho do tênis, da sola. Ele fica bem arredondadinho. Fica o mesmo tamanho, o parzinho. Por isso que tem que seguir a costura em cima de costura, para sair os dois tamanhos certinho. Agora eu vou finalizar com a palmilha e o cadarço. A palmilha eu não deixei no molde, porque dependendo do estruturador que você usa, não vai dar certo. Então, cada um faz a sua palmilha, porque cada hora que você for costurar, vai sair de um jeito. E se eu deixar pronto a palmilha, o molde da palmilha, não vai servir para todos os calçados. Então, se a gente consegue fazer um tênis, que é vários processos, várias partes, a solinha aqui, a palmilha, é muito mais fácil. Com o mesmo molde que a gente fez a sola, eu risquei e vou diminuir na tesoura mesmo. Eu uso um emborrachado, mas agora aqui, ó, eu vou usar esse EVA para vocês verem que também dá certo com EVA, que é fácil de encontrar em papelaria. É um EVA, ele não é grosso, ele é fino. Aqui, ó, eu tô fazendo o mesmo formato que o molde da solinha, mas eu tô diminuindo um pouco. E vou testando dentro do tênis para ver se vai dar certo. Ó, eu coloco dentro, eu vejo aonde eu tenho que diminuir. E corto um pouquinho mais. É muito fácil para fazer isso. Vou arredondar mais um pouquinho, aonde eu vi que precisa. Você faz isso com um pezinho só. Depois o outro você coloca em cima e é só cortar. Ó, agora eu vi que deu certo. Eu coloco em cima. Olha o tanto que diminuiu da solinha. A metragem cai bastante por conta dos materiais que a gente faz o calçado. A manta, os tecidos jeans,
O brinco também ele é um pouco grosso. Se a medida da solinha tem 10,5, agora ficou 9 por dentro. Agora com um pedaço de tricoline, eu vou forrar esse EVA. Eu tô cortando aqui os pedaços para forrar o EVA. É com tricoline mesmo, não tem necessidade de fazer com brim ou com outro tecido. E passo uma costura, eu vou puxando para cima do EVA e vou costurando, é bem simplesinho. Faço as curvinhas certinho para não ficar enrugado. Com o dedo mesmo você consegue puxar o tecido, fazer as curvinhas também. Vai jogando o tecido tudo para cima do EVA e costurando. Eu costuro bem na bordinha. É bem simples essa parte. Ó, costurei. Agora essa sobra de tecido que ficou, eu corto com a tesoura. Cuidado para não cortar a parte da costura. Essa parte esse excesso aqui de tecido também é bem fácil de estar cortando. Eu tiro todos os excessos para não incomodar o pezinho da criança depois. E ficou dessa forma, fica forradinho, não fica enrugado se você for puxando. Eu finalizei aqui a palmilha, o parzinho. Agora eu vou colocar aqui dentro do calçado. Vou acomodar aqui a palmilha certinho e vou fazer a parte do cadarço. Ficou certinho. O cadarço eu compro esse material como cadarço sarjado. Ele tem 10 milímetros a medida dele. Eu vou cortar 60 centímetros desse cadarço. 60 para cada pezinho. Ó, é muito fácil de colocar aqui nos ilhós. Ele é bem maleável, bem molinho. É só dobrar a pontinha e começar a passar o cadarço pelo ilhós da forma que vocês quiserem fazer. É bem prático, com 60 centímetros de cadarço para cada pezinho. Você consegue finalizar esse tênis. Aí, ó, a pontinha desse material, ele desfia um pouco. O que eu faço? Eu dou um nozinho em cada pontinha. Pode costurar também, mas eu prefiro deixar com um nozinho. Com 60 centímetros a mãe consegue fazer um laço, mas é uma medida que não tem necessidade de seguir. Vocês podem deixar o tamanho que vocês quiserem. Pode ser um pouquinho maior. Essa foi a parte 2 do tênis. Agora ele está finalizado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida pode mandar mensagem, deixar uma mensagem. Espero que tenha ajudado vocês. Um beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.